Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques desta sexta-feira, fechamento de uma semana tensa e intensa, né? Vamos lá. Com a política amena, hoje, mais um dia, Ibovespa fechou em alta. O dólar fechou estável hoje, mas no mês teve a maior alta desde agosto. E boa parte da alta do dólar aconteceu nesta semana devido a todas aquelas tensões que nós acompanhamos, as tensões políticas que tiveram impacto enorme aqui no mercado financeiro. O lucro da Caixa cresceu 40% no ano passado, em 2018, se comparado, obviamente, a 2017. O desemprego avançou no mês de fevereiro, é a pesquisa PNAD do IBGE. Detalhe que aumentou também o número de subutilizados, é o maior número do histórico medido pelo IBGE. No estúdio, o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, acompanha conosco todo esse noticiário e comenta exatamente a semana econômica no país. O cenário econômico já está no ar. O clima mais ameno hoje, também sexta-feira, assim como ontem, que já havia beneficiado o ambiente econômico do país, se manteve hoje. A gente teve uma sexta-feira também tranquila, aliás, teve andamento impressionante do ponto de vista de, pelo menos, em marcar datas dentro da Comissão de Constituição e Justiça, que é exatamente o primeiro passo do andamento da reforma da Previdência na Câmara e, obviamente, também no Congresso. A Catiúcia Neri está conosco em Brasília e nos traz informações sobre, especialmente, esse andamento da reforma no Congresso. Catiúcia, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Boa noite a você. Obrigada, Piotto. Boa noite a você e a todos que acompanham o Cenário Econômico. Olha, no primeiro dia depois de ser escolhido como relator da reforma da Previdência, o deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, destacou algumas datas importantes para o trabalho dele na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ele quer apresentar o relatório da reforma no dia 9 de abril. Diz que tem total condição de elaborar o texto no menor tempo possível. Vai deixar os dias 10 e 11 de abril para possíveis pedidos para analisar detalhes do documento. E completou dizendo que no mais tardar, no dia 17 de abril, espera que a comissão vote o relatório. Essas são apenas expectativas, datas prováveis. E o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, falou há pouco que o presidente Jair Bolsonaro está confiante no trabalho do relator e que acredita que o deputado Marcelo Freitas vai trabalhar para que a reforma ande rapidamente lá no Congresso. E o porta-voz disse que os parlamentares estão comprometidos com os temas relevantes do país. Rego Barros acrescentou, falou ainda que integrantes do governo, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, estão esclarecendo todas as dúvidas dos parlamentares e também da sociedade sobre a reforma. E enfatizou o que o ministro Paulo Guedes sempre diz: fazer a reforma da Previdência agora significa garantir o pagamento regular das aposentadorias atuais e também as das futuras gerações. A proposta do governo é economizar R$1 trilhão em 10 anos. Piotto, com você. Muito obrigado, Catiúcia. Dois comentários, rapidamente. Até algumas semanas atrás, a gente não tinha nem a Comissão de Constituição e Justiça instalada. Agora já temos o presidente da comissão e já temos também o relator. Mais que isso, temos uma previsão de data de como serão os trabalhos. Bom, convenhamos que, levando-se em conta um passado recente, o andamento foi grande. Essa citação aí do ministro Paulo Guedes com relação a se precaver, obviamente, com a reforma, o pagamento atual das aposentadorias atuais, mas também do futuro, durante aquela conversa que ele teve com os senadores na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, esta semana, ele foi extremamente claro em dizer, aliás, sabe a tese do Brasil, o país do futuro? Ele falou, bom, sem previdência não tem futuro para as próximas gerações em relação ao pagamento das aposentadorias. Bom, todas aquelas coisas que a gente aprendeu na escola estão sendo ditas e reditas neste momento, e com números para ilustrar. Ou seja, com reforma tem aposentadoria, sem reforma tem um risco imenso de não se ter aposentadoria. Bom, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Obviamente que com esse clima mais ameno, o Ibovespa também reagiu a isso tudo. Hoje nós tivemos uma alta de 1,09%, foi um pouco acima disso durante a máxima do dia, a 95.414. Na semana, o Ibovespa, depois dessa recuperação, se valorizou em 1,79%.
No mês, aí tem uma pequena queda de 0,18%. No ano, o Ibovespa tem uma valorização com 8,57%. Se nós tivéssemos continuado na pegada dos 100 mil, que foi lá na semana passada, você pode imaginar onde é que a gente estaria hoje, mas tivemos os solavancos. Os solavancos podem até, de alguma forma, fazer amadurecer politicamente o país, conforme a gente viu, inclusive os líderes também. Vamos lá, as ações, a Petrobras ficou exatamente estável, 0,00. A Vale hoje teve avanço de 3,31, Banco do Brasil 1,46, Bradesco 1,71, o Itaú teve uma queda de pouco mais de 0,5% hoje. Vamos dar uma olhadinha agora no dólar comercial. Estável também hoje, uma oscilação negativa de 0,05% a R$ 3,91. Na semana o dólar se valorizou 0,34%. Se eu olhar no mês, a valorização do dólar agora, do mês de março, é o último pregão do mês, 4,32% de valorização da moeda americana em relação ao real. Se a gente seguir aqui rapidamente, só porque a Caixa divulgou hoje o lucro do ano passado, o balanço do ano passado, teve lucro de 12 bilhões, o lucro recorrente da empresa foi de 12 bilhões e 700 milhões de reais, é pouco mais de 40% acima do de 2017. Os bancos continuam com lucros, a gente já viu, por exemplo, do Bradesco, do Itaú, vimos também do Santander, o Banco do Brasil. Os bancos, o ano passado não foi ruim para os bancos. Bom, vamos continuar aqui porque o economista Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Assets, está conosco. Jason, obrigado por aceitar nosso convite. Conversamos um bocado essa semana, eu vou trazer aos nossos espectadores os nossos bastidores também, porque foi uma semana, convenhamos, das mais tensas que eu vi desde que o programa começou aqui no dia 6 de março de 2017. Foi uma semana tensa. E não tensa só por questões econômicas. A economia foi só pautada pelo ambiente político que estava conturbado até a quarta-feira à noite e o começo da quinta de manhã. Nós tivemos dois elementos grandes, né? Um elemento internacional e um elemento local. O elemento local, ele basicamente é a questão política. Nós estamos vivendo um período, até se tem um relatório do começo desse ano, que agora vamos passar pelos períodos mais graves de volatilidade política. Toda essa questão política, o que assustava um pouco era muita frivolidade dessa questão política. Ou seja, ela não era baseada em caráteres muito objetivos. Eram discussões quase baseadas no ego de políticos. Então não era se o tamanho da reforma era isso, se havia entrando alguma coisa na reforma, ou se efetivamente havia uma briga de poder. Não, era alguém que falou de alguém, que falou de alguém. E aí o investidor se assusta, porque quando ele entende que este nível de frivolidade poderia atrapalhar a reforma da Previdência, aí a gente viu os efeitos que aconteceram durante essa semana. Tivemos também alguns efeitos, alguns exageros, vamos citar assim, a partir da semana passada em relação à economia internacional. Nós tivemos na sexta-feira passada, uma semana exatamente, alguns indicadores na Europa, que são os PMIs, né, os PMI, que indicavam que a indústria europeia estava por um momento muito ruim, o que não é nenhuma novidade. Mas como os resultados vieram abaixo das expectativas e saíram da linha de expansão para a linha de contração, alguns investidores ligaram um botão de pânico monstruoso, e esse botão de pânico falava em recessão global. Inversão das curvas de juros americanas, e aquele sinal de pânico junto do Brasil se misturou com a questão política. Então, na sexta-feira, nós tivemos o cenário internacional pesando com o catalisador político, e no restante da semana nós tivemos o cenário político com o catalisador econômico. Olha que loucura que nós estamos passando agora. Não é fácil medir tudo isso que está acontecendo. O que se chama de quase, como é que é a tempestade perfeita? É a tempestade perfeita. Daí o que nós tivemos de alguns dias para cá, foi o que você mesmo falou, foi um avanço extraordinário, quase não foi totalmente, mas nós recuperamos uma parte significativa do tempo perdido, num espaço muito curto de tempo. E isso é importante a gente observar, porque o final dessa semana, ela foi pautada exatamente por isso. Por uma recuperação do cenário internacional, por conta das negociações que avançaram bastante entre China e Estados Unidos, e podem reverter essa situação de projeções futuras de recessão lá fora, e por aqui, de uma hora para outra, resolveu todo mundo ficar amigo.
Então, sair da adolescência das redes sociais e ir para a maturidade da questão política. E como você citou, temos até datas agora definidas, presidente de comissão, e o próprio Guedes, que é o ministro da Economia, vai semana que vem na comissão falar exatamente junto com um relator. Coisas que até 3 dias atrás não se imaginava nem ser possível. Vai receber parlamentares, são grupos de 15 parlamentares para discutir a reforma, o que faz todo sentido, porque, claro, o parlamento vai votar, quer votar consciente e nada como perguntar ao ministro da Economia, exatamente, que é o autor da proposta de reforma. É tudo o que normalmente aconteceria sem nenhum solavanco, mas nós tivemos esse problema aí na briga objetiva entre, pelo menos a discussão pública entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Rodrigo Maia, exato, da Câmara. O que não precisava. Não precisava. Essa é a questão. O ruído político, não temos esse privilégio solitário, os Estados Unidos têm passado por isso. Eu brinco que eu acho que devia ser... O risca-faca do Brexit, desculpa... E o Brexit também. O que a gente vê, eu acompanho política inglesa por algum interesse, com um interesse até um pouco maior do que a média. O nível de discussão na Grã-Bretanha é uma coisa baixíssima. Baixíssimo, baixíssimo. Aliás, a aprovação inicial do Brexit é uma coisa que impressiona pelo baixo nível. E o que é mais interessante agora é que boa parte das pessoas se desenganada pela campanha anterior do Brexit, e se hoje tivesse uma nova votação para ocorrer ou não o Brexit, dá mais de 70% dos britânicos não querem que o Brexit aconteça. Tanto que hoje, aliás... A Theresa May de novo perdeu. A tentativa de um acordo pela 3ª vez foi reprovada. Ela está por um fio. Ela já vai deixar de ser a primeira-ministra. Isso já é uma coisa certa. Então a gente vê que existe um elemento político na Europa. Existe um elemento político que sai dos Estados Unidos, cruza até a China. Pode ser tanto via Pacífico quanto Atlântico, atingindo as economias, e existe um elemento político local também muito pesado. E outros que nós não sabemos, existe um elemento político no México, outro elemento político na França. Então, este elemento político, ele tem ganhado um destaque muito grande, porque nós estamos passando por uma mudança de paradigmas macroeconômicos no mundo, em que nós, economistas, precisamos sentar e entender o que está acontecendo. Existem algumas novas teorias, mas elas ainda falham bastante. Elas falham muito na parte matemática de tentar entender o que isso tudo está acontecendo. Espera um pouquinho, você está falando sobre modelos econômicos que antes mediam certos comportamentos que tínhamos no mundo inteiro, que hoje já não conseguem fazer essa medição com precisão. Exatamente. Vamos dar um exemplo do que nós chamamos de curva de Phillips. É o que, só para o nosso espectador, é teoria econômica aplicada na prática. Exato. Que não está conseguindo atender a prática. As pessoas precisam só entender o seguinte, todas as teorias econômicas sérias, elas têm que ter aplicabilidade. Todas. Senão, e daí vem um arcabouço matemático muito grande. Ou seja, se você está pensando em fazer economia um dia achando que não tem matemática, metade do curso é matemática. Só para as pessoas, para os futuros economistas entenderem. Sem dúvida. Por isso que eu saí de engenharia e fui para economia e acabei me dando bem. E aí, para se entender essa questão dos modelos macroeconômicos, nos Estados Unidos está crescendo. O desemprego está abaixo da linha de pleno emprego. Numa situação normal, dentro do que nós chamamos de oferta e de demanda, nós estaríamos agora com a necessidade de subir juros porque a inflação estaria subindo. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Não tem inflação. E com ruído político monstruoso. Então, agora pensa o seguinte, o Fed tem duplo mandato, que significa que ele tem duas responsabilidades. O pleno emprego e a inflação baixa. Se você for pensar pelo ponto de vista de Banco Central americano, ele está sentado e não precisa fazer mais nada, porque para ele está na ponta ultra vencedora como nunca na história americana. O que atrapalha é o Trump falar mal do chinês, o chinês usar não sei o que para falar mal do Trump, aí prende uma executiva chinesa no Canadá, aí vai não sei o que, aí corta um acordo que tinha já antigo, aí taxa México e Canadá porque não gosta do México e do Canadá, aí quer brigar por causa de muro, ruído político. Mas aí vamos só entender e trazer para a questão do Então, desculpa, só voltando à questão da teoria econômica. Então você tem uma situação em que pela revisão da teoria econômica nós temos problemas econômicos, mas não são problemas econômicos de níveis graves. Que você diga, meu Deus do céu, nós estamos com um problema econômico. Daí a potencialização de todos esses eventos políticos que nós estamos vendo no mundo. A Europa não está crescendo, mas a Europa não tem inflação.
Ah, e o Japão não cresce há anos? O Japão não cresce há anos e continua lá, está todo mundo bem, está tudo funcionando. Dívida deles 200% do PIB, o Japão é uma nação feliz, grande e próspera. Uhum. Ah, mas a China a China está crescendo 6% ao ano. Então, os problemas econômicos globais, eles têm se reduzido de maneira monstruosa. E eles têm aberto espaço, vamos ver, um mundo novo de inflação baixa, gerando menos problemas e dando espaço para essa questão política se avolumar de maneira monstruosa. Ou seja, para nós economistas existe uma frustração muito grande em cima disso, porque nós passamos metade do tempo, nós nos tornamos analistas políticos. O que, vamos dizer, a teoria econômica ajuda muito. Vamos lá, mas a Europa tem lá seus problemas políticos, mas ela tem bem-estar social consolidado há muito tempo. Os chineses podem ter lá seu problema comercial com os Estados Unidos, mas eles estão crescendo a 6% ao ano e eles são a segunda maior economia do mundo. Os Estados Unidos podem ter lá o que for, com Trump dizendo o que quiser, mas estão com inflação baixa, crescimento econômico e, obviamente, é o maior país e o país mais rico do mundo. Nós tivemos problema político, mas nós temos um problema enorme de lacuna de bem-estar social, nós temos um problema de desemprego muito alto, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Nós temos uma inflação controlada sim, mas porque não estamos tendo demanda, ou seja, é uma inflação controlada que precisa ser testada. Você escreveu isso no seu relatório essa semana. O dia que a gente voltar a crescer bem é para saber se essa inflação vai ficar contida lá. A gente não pode ter problema político, a gente precisa maneirar isso daí. Ao mesmo tempo, essa inflação baixa que nós temos no Brasil e com essa taxa de juros muito baixa, ou seja, o Banco Central chegou no seu limite de ação. O Banco Central não tem muito mais o que fazer. Porque se ele cortou a 6,5% e não estimulou a economia, peraí, eu preciso repensar. Eu posso cortar mais? Posso, mas eu preciso da reforma. Porque eu posso cortar mais e depois ter um problema por não aprovarem a reforma e ter um problema fiscal com uma taxa de juros muito baixa e ter que fazer um movimento muito brusco para voltar lá para cima. Daí nós também temos a semelhança desse problema global. Obviamente nós estamos a teste, como até citei nos relatórios durante a semana. Nós não sabemos se a hora que voltarmos a crescer a nossa inflação vai voltar junto. Pode ser que não. Porque as ações microeconômicas são aquelas que não aparecem, que estão sendo feitas desde o governo Temer, continuaram no governo Bolsonaro, para agir de maneira bastante ali na parte direta da economia, naquela parte do dia a dia da economia. Muitas delas já estão funcionando. Mas nós não sabemos o efeito disso ainda numa economia em crescimento. Aí, de novo, mesma coisa acaba acontecendo no Brasil. Nós temos problemas que vão ser resolvidos com uma reforma que eu já disse mais de uma vez. Ela, individualmente, ela é ruim. Porque vai aumentar o seu tempo de trabalho. Por isso que eu chamo dela, eu chamo de sensível. Exato. Ela vai aumentar seu tempo de trabalho. Ela vai ter certas restrições. Mas ela coletivamente, ela é positiva, porque ela garante que a parcela de todo mundo exista no futuro. E mais pensando nessa questão coletiva, quando você pensa individualmente, você tem que pensar que você está vivendo mais tempo. Você tem condições de trabalhar por mais tempo. E daí você tem a sua parcela de contribuição. Jesse, eu vou fazer um intervalo, mas vamos voltar nessa questão do ganho coletivo, porque toda nação que saiu do terceiro mundo e foi para o primeiro teve esforço coletivo. Exatamente. A gente fala disso, aliás, a Coreia talvez seja o exemplo mais notável. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar do desemprego que cresceu na medição do IBGE, a gente vai relembrar também os dados do emprego com carteira assinada, que a gente viu crescer, melhoraram, inclusive. A gente fala disso tudo daqui a pouco, logo depois do intervalo. Eu volto em instantes. O desemprego voltou a crescer no trimestre encerrado agora, no mês de fevereiro. Os dados são do IBGE, vamos lá, temos os dados aqui na tela. Pode ser, fevereiro foi a 12,4% é a taxa da desocupação. Isso equivale a 13 milhões e quase 100 mil desempregados no país. Em janeiro de 2019, só para fazer o comparativo, ou seja, o trimestre encerrado em janeiro era de 12%, em novembro de 2018 foi de 11,6%, o que a gente vê esse crescimento. O detalhe é o número de subutilizados, chegou a 27,9 milhões. Subutilizados é aquela pessoa que trabalha poucas horas no dia, poderia trabalhar mais, gente que teria condições de fazer muito mais e tem, na verdade, um subemprego, uma coisa muito menor. Para você ter uma ideia, o Cimar Azevedo, do IBGE,
explicou esse aumento agora dizendo que a desocupação voltou a subir, mas não é a maior da série, que foi de 13,2 lá em setembro de 2017. Esperava-se que ela fosse subir, é um aumento que costuma acontecer no começo do ano, exatamente por causa dessa... O começo de ano é sempre um pouco mais frio. Só para lembrar de um dado aqui rapidamente, o emprego em carteira assinada que foi divulgado pelo CAGED recentemente, aqui a gente viu um crescimento. Ou seja, esse emprego que é chamado de emprego qualificado, porque tem carteira assinada, direitos e tudo mais, subiu em 2019, agora no mês de fevereiro, em 173 mil. A Vanessa Casalino tem informações agora de inadimplência de empresas que recuou um pouquinho, na verdade não houve um recuo, desacelerou, mas teve um aumento também agora no mês de fevereiro. Vanessa, boa noite. Oi, Pioto, boa noite a você, boa noite a todos. O ritmo de alta da inadimplência das empresas perdeu força em todas as regiões do país em fevereiro. O crescimento foi de 5,02% na comparação com o mesmo mês de 2018. Lá em fevereiro do ano passado, o aumento tinha sido de 6,76%. Os dados são da CNDL e do SPC Brasil. A maior expansão no número de empresas com contas atrasadas aconteceu no Sudeste, 8,65%. E por setor, o avanço foi mais expressivo no de serviços, 8,16%. Os atrasos no comércio aumentaram 2,87% e na indústria, 1,91%. Já o número de dívidas contraídas em nome de pessoas jurídicas cresceu 1,84% e cada empresa devedora continua acumulando, em média, 2 pendências. Para o SPC Brasil, esse menor ritmo de crescimento da inadimplência é resultado de um cenário mais positivo, puxado por uma melhora do faturamento e por taxas de juros mais baixas. Ainda de acordo com a entidade, as empresas ganharam fôlego para pagar dívidas por causa de uma reação das vendas, ainda que leve, Pioto. Muito obrigado, Vanessa. Jason, rapidamente, vamos tentar entender. A gente viu o CAGED melhor, aliás, o número expressivo do CAGED, que é emprego com carteira assinada, mas a gente viu esses números do IBGE que chamam a atenção também. Tudo bem, é esperado nesses primeiros meses do ano, mas obviamente que isso chama atenção e isso é sempre um temor. É a média móvel trimestral. Esse é o problema. Nós fazemos uma medida, são 3 meses terminados em fevereiro. E aí você tem nesse período, de uma parte de janeiro e de uma parte de dezembro e de uma parte de janeiro, todos aqueles temporários que foram contratados no final do ano para as festividades foram mandados embora. Principalmente porque o varejo, na verdade, teve uma antecipação. Nós nos convertemos quase em americanos agora. Por causa da Black Friday. Por causa da Black Friday. Isso. O que tem acontecido no Brasil? O que acontece nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, as vendas ao varejo em dezembro normalmente é ruim. Porque as pessoas estão se preparando para o feriado, é pouca gente comprando de última hora. No Brasil não, se costumava comprar de última hora em dezembro. Ao trazermos o Black Friday para o Brasil, nós também antecipamos parte das compras, bastante significativa, inclusive, das compras de Natal. Daí que a redução da demanda por mão de obra no final do ano. Essa demanda, ela andou um período. E como ela andou um período, vamos dizer assim, aquele período que jogou para frente, ou seja, dezembro, janeiro e fevereiro, você captura um período, um miolo desse período, do final do ano para o começo do ano, de número de demissões bastante grande que acaba levando o número. Mas a tendência é que com esse número, principalmente pela alta de serviços, a gente precisa lembrar que isso é muito importante. Ele é o primeiro setor a reagir a qualquer movimento macroeconômico. Ou seja, uma melhora, ele é o primeiro a reagir, uma piora, ele é o primeiro a reagir, que é o setor de serviços. Daí é importante observarmos que a criação de pós-trabalho no setor de serviços já começa a sinalizar que alguma coisa boa está acontecendo. Que se tivermos o andamento das reformas, porque nós estamos falando não só de contas, as contas são o principal, mas nós estamos falando de melhora de expectativa, Exato. Que são os outros 50% do estudo de economia. Os 50% é matemática, os 50% é entender a expectativa, que aí é uma ciência completamente humana. Eu fiz menção à questão de esforço coletivo, claro que as pessoas estão preocupadas, eu chamo a reforma da Previdência de sensível e não de polêmica, porque, claro, isso mexe com certeza que as pessoas tinham. Nós estamos com o tempo curto, mas me conta uma coisa. Nós tivemos todos os exemplos do mundo de melhora como país quando teve esforço coletivo. Claro que individualmente alguém ganha um pouco, alguém perde, mas enfim. Essa ideia já está chegando nas pessoas? Sim, ela já é bem menos impopular do que observamos no passado. Bem menos impopular. O que precisa agora é se entender que também nos países que aconteceu reformas desse tipo, inclusive previdenciárias, a situação melhorou depois.
Esse é o ponto que as pessoas precisam entender. Aí você tem um ganho coletivo de longo prazo para a nação como um todo. E é uma discussão que vamos precisar ter de novo no futuro. O problema é que nós demoramos demais para tê-la no presente. Jason, bom, a semana está terminando melhor do que começou, viu? Obrigado pela gentileza. O economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, conversou conosco numa análise de uma semana, convenhamos, especial sobre todos os pontos de vista. Mas felizmente está terminando muito melhor do que começou. Bom, com tudo isso, bom final de semana para você. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Na segunda-feira a gente está de volta. Até lá.